Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, capítulo 142, no bem de todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Paulo. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com quem inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus, se libertam, os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, aqui ele está falando para a gente não ficar iludido, né, com os bens materiais, né, com a questão de ficar acumulando, né, bens, acumulando matéria. Tudo que é daqui, a gente já estudou várias vezes isso, tudo que é daqui é para usar, claro que é. A gente pode ter uma casa confortável, a gente pode ter um carro confortável, a gente pode viajar, a gente pode ter uma casa na praia, pode ter tudo. Mas às vezes nem tudo convém, às vezes a gente está só acumulando. E quando a gente começa a acumular, nós começamos a ter problemas, porque a gente fica escravo daquele acúmulo de coisas, né? A gente se prende àquilo. Eu estava fazendo a leitura para o grupo de WhatsApp, nós entramos nesse livrinho aqui, Pão Nosso. E hoje o texto, incrível, viu? Mudei o livro e bateu direitinho. Hoje o texto do Pão Nosso é esse daqui, ó. Salários, no capítulo 5. Se vocês pegarem esse texto aqui, para ler de acordo com o que eu acabei de fazer a leitura no bem de todos, vocês vão ver que um complementa o outro. Salários vem da palavra sal, né? Antigamente, a nossa moeda era o sal. Hoje, se eu der sal para vocês, em forma de pagamento, o que vocês fazem com ele? Já pensou? Tudo que eu comprar, vocês são donos de uma indústria, tudo que eu comprar na sua indústria eu pago em sal. O que você vai fazer com esse sal? Né? Hoje o sal não tem valor nenhum. Para falar a verdade, eu acho que é um dos alimentos mais baratos que tem é o sal, né? Então, ele desvalorizou a tal forma que em qualquer lugar você encontra sal por um preço risório, né? Não tem valor mais o sal, bem dizer. E antigamente era assim como hoje, para ter uma moeda, né? Ter um valor de R$100 no bolso, por exemplo, né? Então, a gente vê que a matéria, ao longo do tempo, ela vai desvalorizando, né? Aquilo que vocês hoje lutam tanto para ter, né? Um carro, uma casa, um móvel, sei lá, um óculos, qualquer coisa, qualquer matéria que hoje vocês lutam demais para ter, amanhã ou depois, ela se perde. Você olha para ela assim e fala, eu comprei esse carro, lutei tanto para ter esse carro, agora eu olho para ele, nossa, ultrapassado, preciso de outro melhor, né? Esse aqui não fala, eu quero um que fala. Porque hoje os carros fazem tanta coisa, só falta falar, né? Bom, enfim, a gente vai vendo
que a matéria ela vai perdendo, não é? A força, porque é provisório. É só para a gente usar ali enquanto a gente está naquela faixa, enquanto a gente está naquela vibração, né? Naquele patamar ali de entendimento. Depois, né? Que nem eu lembro que meus pais, eles moravam sempre numa casa térrea. Queriam ter um sobrado. Passaram metade da vida deles construindo um sobrado enorme, gigante. 3 quartos, 200 banheiros, não sei o que, tá, beleza. Quando foram mudar para casa, não deu muito. Acho que coisa de 1 ano, 2 anos, minha mãe já estava lá reclamando que a casa era muito grande para ela limpar, que dava muito trabalho, que ela passava mais tempo esfregando casa do que fazendo outras coisas. Ela se tornou escrava daquela casa, ela não tinha tempo para nada. Então, a gente vai acumulando bens e quando a gente percebe, nós nos tornamos escravos daquela matéria. E o resto, e além de tudo, egoísta, porque escravo daquela matéria, a gente idolatra aquela matéria e a gente não consegue dividir ela com ninguém, né? E aqui ele tá falando do bem de todos, vejam bem, o cara é atacadista. Ele vai comer todas as frutas que estão lá dentro? Não. Ele vai ter que vender, vai ter que ter o saldo dele, beleza. Mas e o que sobra? O que ele faz com o que sobra? Joga fora? Com tanta gente precisando? Um cara que é dono de uma indústria, que fabrica roupa, ele vai usar todas aquelas camisas, todas aquelas roupas que ele fabrica? Não. Ele pode muito bem pegar aquelas de pequenos defeitos, se for o caso, né? Se sobrar das boas, melhor, né? Mas se não, as que tem pequeno defeito, faz uma doação para quem não tem. Às vezes a pessoa está procurando um emprego, mas não tem roupa para se vestir para procurar emprego. Eu não sou a favor de assistencialismo. Eu não sou a favor de governo ter que ficar dando dinheiro eternamente para uma família, para centro espírita, a igreja ficar dando cesta básica eternamente para uma família. Eu não sou a favor. Mas se a gente não der o básico para uma pessoa, para ela se levantar, ela sozinha às vezes não consegue. E às vezes ela tem até a oportunidade, mas ela não consegue. Ela precisa de uma força, ela precisa de uma mão. Mas o paternalismo, o assistencialismo acaba deixando a pessoa preguiçosa. Eu não sou a favor disso. O que eu sou a favor é de você ajudar quem quer, precisa de ajuda, e você sabe que vai aproveitar aquela tua ajuda para se erguer, para dar o segundo passo. Isso é o bem de todos. Agora tem gente que não. Se eu der, né, nós já falamos aqui no outro vídeo, se eu der uma touca para um morador de rua, ele vai ficar drogado, ele vai jogar a touca fora e eu vou gastar dinheiro à toa. A sua parte você fez. Se eu pensar em que vão fazer com as coisas que eu compro para dar para os outros, eu não dou nada. Eu faço lembrancinha para dar para criança de centro espírita e de igreja evangélica, para as evangelizadoras distribuírem em dia de comemoração. Se eu pensar que a criança vai pegar o cartãozinho, ou dessa vez agora para a Páscoa é um cartãozinho com bombom. Se eu ficar pensando que a criança vai pegar o cartãozinho, tira do bombom, joga fora o cartãozinho e come o bombom e joga fora o papel do bombom, eu não compro, eu não faço isso, eu não vou agradar uma criança, porque eu já estou imaginando que meu dinheiro foi jogado fora. Então eu não penso nisso. Eu vou pensar que vai ter criança que vai olhar para o cartãozinho que está escrito uma mensagem bonitinha, vai guardar. Eu tenho alunos que quando eu ensinei eles a terem uma caixinha de sapato para guardar tudo que eles ganhavam dos parceiros em sala de aula, né, as pessoas que vinham fazer palestra para eles têm até hoje guardado CD, bichinho, revistinha, tudo que eles ganhavam, eles colocavam nessa caixinha de sapato. Aqueles que não querem guardar o material, né, tira foto, guarda hoje eu tenho tanta coisa guardada em foto, porque se eu fosse guardar tudo que aluno me deu, pelo amor de Deus, precisava de 2 casas. Mas eu tirei foto de todos os presentinhos, todas as cartinhas, tudo que me deram, eu tenho tudo em foto. O que eu não tenho em matéria, eu tenho em foto. Então a gente não tem que ficar pensando, se eu der, a pessoa vai jogar fora. Se eu der, a pessoa não vai, né? Se eu pegar uma fruta que tá aqui mais mal passada, tal, e der para uma pessoa que tá passando na rua pedindo, ele vai jogar no lixo. Eu não posso ficar pensando assim. Eu prefiro jogar no lixo do que dar para alguém que pode reutilizar, reaproveitar, pelo menos na parte boa do alimento. Então, assim, nós acabamos ficando muito egoístas por desculpa. A gente arruma desculpa. Não vou ajudar porque o outro não vai saber receber essa ajuda.
aí já é problema do outro. E se aquele não aceitou bem a ajuda, vai ter um outro que vai querer ajuda. Então, nós não podemos ficar trabalhando em prol de um salário, de receber apenas. Nós temos que trabalhar para a gente poder doar também, para a gente dividir, para a gente desenvolver a solidariedade, a caridade. Então, quando a gente começa, vocês já devem ter ouvido isso, né? Que quando a gente divide, as coisas se multiplicam, né? Jesus não fez isso com pães, com peixes. Tem a passagem de Cristo onde ele multiplica os peixes, multiplica os pães. Poxa, é figurado aquilo? Pode ser que seja figurado, mas na real isso acontece. Se você pegar... Uma vez eu fiz um trabalho aqui com as crianças em casa, faltou um palestrante no projeto naquela manhã, e eu tinha pão amanhecido, bolacha aberta, fruta que já estava meio passada. A minha cozinha estava daquele jeito. Aí o palestrante faltou, eu falei, gente, o que eu vou fazer com 30 crianças aqui dentro de casa? Tem que inventar alguma coisa para eles poderem se ocupar. Faz parte do projeto essa dinâmica, né? Se alguém falta, a gente tem que repor e fazer alguma coisa. Aí eu falei pra eles, desce todo mundo, que eles ficavam na parte de cima da casa. Eu falei, desce todo mundo, vamos lá pra cozinha. Vocês vão inventar o café da manhã hoje, só com o resto. Minha cozinha só tinha resto, gente, só tinha resto de alimento. Entrou aquelas 30 crianças lá pra dentro da minha cozinha. Falei, vai ser o caos, né? Eles vão quebrar tudo, eles vão fazer bagunça. Eles se organizaram, sempre tem aquele que é mais, né, líder. Tinha a líder, olha, não faz isso, olha, cuidado com isso, olha, não sei o quê. Aí o outro cortando o pãozinho para poder colocar no forno para esquentar aquele pãozinho velho. O outro pegou a bolacha, já passou, fez um patê, enfiou na bolacha, a bolacha ficou boa para comer. Fizeram vitamina com o resto de fruta, suco. Eu sei que a mesa que eu estou aqui, ela ficou pequena. Deve ser uma mesa de 1,20 m, 1,50 m mais ou menos. Essa mesa aqui ficou pequena. Encheu a mesa de coisas. Por quê? Porque naquele momento era uma atividade em equipe, para o bem comum, de reaproveitar, de não jogar fora aquilo que ainda dava para ser utilizado como alimento. E aquilo multiplicou, gente. Multiplicou tanto que a mesa ficou pequena. Aquela molecada comeu pra caramba aquela manhã. Então, assim, porque todos juntos pensaram e fizeram por onde acontecer aquilo, né? Multiplicar o que aparentemente não tinha. Parecia que na minha casa não tinha comida, só tinha resto de comida que ia tudo pro lixo. E eles aproveitaram aquilo ali de tal forma que o café da manhã deles foi muito bom. Isso a gente deveria aprender a fazer, né? Aí a gente aproveita daquele momento ali para poder trabalhar a moral, os valores, os princípios com eles, né? E aí eu falei, olha, vocês deviam aproveitar um momento como esse aqui para fazer na casa de vocês também, né? Quantas vezes a mãe não pega para jogar fora alimento, o pai, né? Por quê? Porque tá meio podre aqui, porque tá amassado ali, porque tá aberto, e vocês, com tudo que era resto, vocês fizeram um banquete. Mas porque todos trabalharam pelo bem comum. E nada daquela história de um comer e o outro não comer, não. Todo mundo comeu as coisas que tinha, todo mundo. Eles dividiram de forma que todos comessem o que tinha. Então, é isso. Não é que a gente tem que ser partidário, né? Quem escuta isso pode levar para o lado de partido, né? Partido comunista, socialista, que o discurso deles é esse, é o dividir, né? Mas na prática não é essa. A gente sabe que não é. O que eu acho certo é você dividir quando você tem o a mais. Realmente, você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Como eu falei, eu vou dar uma touca para uma pessoa que está passando frio na rua. Não importa que ela vá usar droga e que ela vai largar essa touca na primeira esquina. Eu fiz minha parte. Pode ser que ela use essa touca até o fim da vida dela. E pode ser que essa touca salve a vida dela de uma noite muito fria. Então, a gente tem que pensar no dar aquilo que está a mais. E talvez o a mais não é o a mais, quando eu ficar rica, quando eu aposentar, quando eu puder. Não, é agora. Agora dá.
Vê o que você tem agora na sua casa. Agora dá. Eu tenho certeza que todo mundo consegue ajudar uma pessoa. Agora, não é quando ficar rico, não é quando ganhar mais, não é quando aposentar. Todos nós podemos ajudar, mas as pessoas se recusam a ajudar pelo egoísmo, pelo orgulho. Não trabalha isso a vida toda. Aí quando fica doente, quando fica velho, aí fala, eu perdi tanta oportunidade de ajudar uma pessoa. Nossa, eu podia ter feito mais, né? Tem até a música do Titãs que fala, devia, né? Eu esqueci o epitáfio, o nome da música do Titãs, né? Podia ter feito tanta coisa e não fez. Não tem que cantar a música do epitáfio. Tem que fazer agora. E a gente consegue, né? Confiar que aquilo que você está fazendo é o melhor. Confia. Não faz esperando algo em troca. Salário, o sal. Pensa nisso. O sal já não vale nada. Não pense, tudo aquilo que você fizer tem preço. Tem coisas que têm valor, não tem preço. Então, vamos tentar fazer para os outros. Isso é uma tentativa mesmo, gente. É exercício. Fazer aos outros o que gostaria que fizesse com você. Se fosse você que estivesse passando por uma situação de desespero, de fome, de necessidade, e alguém te acolhesse, alguém te desse algo que mudasse a sua vida, nem que fosse por um instante, não é gratificante? Faça, né? Eu tô chegando aos meus 52 anos. Eu pensei que eu não fosse chegar. Quando o médico me disse, você tá com poliomielite, eu fui pesquisar sobre essa doença. Que o médico não quis me assustar. Eu percebi, da forma que ele me deu a notícia, que era algo grave. Mas ele não quis me assustar. Aí eu fui para a internet acaba falando o que o médico não fala. Tá lá. A partir do momento que você começa a ter os sintomas, você tem 5 anos para viver. 75% das pessoas vivem 5 anos. Eu vou para o meu 8º ano. Em março completa 8 anos que eu estou com essa doença, com sintomas dessa doença, né? Que ela estava no DNA, mas que ela estourou tem 8 anos. Vai fazer 8 anos. E agora tá aqui, ó. Vocês estão vendo o Flork aqui? Eu tô preparando, né, uma recepção de um café da tarde. É que eu sou muito besta, né? Eu sou criançona. Então eu falei que eu ia fazer com tema. Eu vou fazer do Flork, que é o que eu me identifico muito com ele, né? Só fala besteira esses bichinhos aí. Eles são engraçados e eu me identifico. Aí eu falei, vou fazer uma festa de aniversário com o Flork. Mas eu não tô fazendo pensando no aniversário em si, nos 52 anos, não, que eu nasci, não. Eu tô fazendo em agradecimento porque eu estou sobrevivendo a uma doença. Eu estou conseguindo ser mais forte do que ela. Mas não é porque eu tô cheia de orgulho, que eu sou demais, não. Eu brinco, até brinco com os meus amigos, eu sou demais, mané. Mas não é que eu sou demais. É Deus, é a confiança que eu tenho em Deus. Que eu tenho um propósito de estar aqui, isso eu não tenho dúvida, né? Porque ninguém vive 50 anos, 20 anos, 100 anos, 120 anos, se não for da vontade de Deus. Tem criança que está no ventre da mãe e não nasce. Eu tive a perda de um bebê com 3 meses na minha barriga, protegendo, tentando cuidar o mais que eu podia, e eu perdi. Tem criança que nasce e respira e morre, desencarna. Então, ninguém chega a viver porque ela é demais. É porque Deus quer. Porque a hora que o Criador não quiser, né? Como tem uma brincadeirinha que falam aí, não pode levantar o braço, porque senão vai que ele puxa, né? Eu tenho só a agradecer. E nesse tempo que eu tenho de gratidão, eu tenho de trabalho. Então eu acredito que quanto mais eu trabalho, mais útil eu sou, menos Deus quer que eu desencarne, porque ele fala, não, você está sendo útil aí, então fica aí, né? E a sua doença está controlada, para você poder continuar trabalhando em favor do próximo. Não é um toma lá da cá, eu não vejo por esse lado,
Mas eu vejo que quanto mais útil eu sou às pessoas em minha volta, mais Deus me concede bênçãos. A bênção de viver, a bênção. Ontem eu fui para Bertioga, eu olhei aquele mar assim, meus amigos foram para a água e eu não posso ir porque eu não consigo andar na areia, eu caio, né? Eu fiquei sentada na calçada olhando aquela imensidão de areia, depois aquela imensidão de mar na minha frente. Eu não faço muita questão, na verdade, né? Eu sou meio medrosa pro mar. Eu só entrava no mar com meu marido porque eu gostava, ele sabia nadar, então eu não tinha medo. Mas eu não sou muito chegada a mar. Mas de qualquer forma, parece que quando a gente não pode é quando a gente quer, né? Aí eu olhei aqueles meus amigos brincando na água, tudo, e eu lá sentada na calçada, embaixo de uma árvore. Aí eu fiquei pensando, falei, eles estão felizes porque estão dentro d'água pulando naquela água salgada. Que eu não gosto de água salgada. Mas eles estão lá brincando, eu podia estar lá brincando também. Mas Deus foi tão bom que eu consigo ver os meus amigos brincando naquela água. Eu consigo ouvir o barulho daquelas ondas. Eu consigo sentir aquele clima quente, salgado, que eu não gosto, mas eu estava sentindo. Então, gente, é coisa tão maravilhosa a gente poder estar nesse planetinha, né? É muito bom a gente ter momentos com os amigos, é muito bom a gente poder sentir a natureza, ver a criação. Então, não tenho pressa de ir embora daqui. E aí é o que eu falo pro Criador sempre, me deixa ser útil. Eu sendo útil, eu fico feliz. E eu acredito que ele, como nosso Criador, ele também fica feliz. Com todos os defeitos que a Patrícia tem, ela tem um bom coração. Ah, danadinha, então fica aí. Continua fazendo. Eu acho que é assim que ele pensa. Então vai aí um conselho. Se é bom dar conselho, né? Façam o bem, gente. Faz. Ninguém perde. Ninguém perde. E aí a gente tem esses motivos aí para comemorar. Essa semana inteirinha vai ser o Flork aqui atrás. Ó. Até domingo. Né? Até sábado, que eu faço a última leitura de segunda a sexta no canal. E no sábado eu faço no Facebook. Então, a semana inteira vai ter o Flork aí atrás, para lembrar o quanto eu tô feliz de estar aqui, nesse planetinha. E por quê? Porque eu trabalho. Eu aposentei como professora, mas eu não parei de trabalhar em favor do próximo. Um pouquinho, não faço muita coisa não, mas um pouquinho que eu faço me deixa feliz. Ler, conversar com vocês no canal. Eu lembro que teve uma vez que eu tive vontade de excluir um dos canais, porque só tinha uma leitura. Eu falei, nossa, uma pessoa só? Falei, vou excluir esse canal, né? Quando cheguei lá, tinha um comentário dessa pessoa. Patrícia, eu sigo o teu canal, você me faz muito bem com as leituras que você faz. E como você explica, eu entendo, eu consigo entender melhor. Aí ela falou que me seguia. Eu falei, não me segue não, pelo amor de Deus, só a leitura. A Patrícia é cheia de defeito, não pode me seguir não. Não tô aqui para ser exemplo para ninguém. Aí eu não desfiz do canal, porque eu me senti útil. Né? Aquela pessoa estava me seguindo ali, estava acompanhando os estudos. Então, é coisinha pouca que a gente faz. Mas faz com amor, com carinho, né? Com responsabilidade. Às vezes eu tenho medo de falar alguma coisa que não se encaixa, que não é bem isso que o texto está trazendo, porque vocês pensam que é fácil. É Chico Xavier, gente. É uma responsabilidade tanto, né? Entender um texto do Chico Xavier. Então, se eu falar um monte de abobrinha aqui, coitado do Chico, ele rola lá do outro lado, né? Eu tive tanto trabalho para fazer a obra para essa mulher falar um monte de besteira. Então, eu espero que eu fale coisas que sejam de acordo. Mas, como eu tenho mudado o meu comportamento através das leituras, eu acredito que quem segue as leituras também está mudando o comportamento. Eu acho que a gente está fazendo certo, né? Então, que Deus nos ajude e que a gente continue dividindo, né? E conforme a gente divide, essas coisas se multiplicam. A matemática é maravilhosa e não precisa entender. Ela é assim, ponto. E nós precisamos fazer, né? Sair do comodismo, sair do casulo, sair do nosso egoísmo, do nosso orgulho e achar que tudo nós temos merecimento e o outro não, porque o outro não trabalha, porque o outro não correu atrás. Às vezes o que o outro precisa é se espelhar em você, é te seguir de alguma forma,
ser abraçado com carinho por você, uma palavra tua, uma ajuda, talvez material, por menor que seja, pode dar um empurrão na vida de alguém. Então, vamos tentar. Não custa nada, né?